Segundo dia da escola de verão do professor Gabriel. O professor Gabriel é doutor pela Universidade de Waterloo, é uma das mais recentes contratações do departamento. A gente estava em dúvida entre ele e o Neymar, mas por isso ele era melhor. Então, sem mais delongas, vamos lá. Você nunca me viu jogando futebol, né? Então... Nem o Neymar provando teorema. Bom dia, gente. A gente vai falar hoje sobre para que serve álgebra linear. Então, imagino todo mundo aqui já tenha feito um curso de álgebra linear, pelo menos, mas um problema comum que eu vejo na maioria dos cursos de álgebra linear do primeiro ano é que se fala muito sobre teoria e coisas, algoritmos e o que fazer, como resolver problemas em álgebra linear, mas se fala pouco em geral, talvez por falta de tempo ou por falta de cultura mesmo, em aplicações. Ou talvez às vezes porque os cursos de álgebra linear são dados para turmas que têm computação, matemática, física, química, todo mundo junto, e cada área tem sua aplicação diferente. Mas a álgebra linear é, sem dúvida alguma, o ramo da matemática que mais se aplica às mais diferentes áreas. Na computação, a gente tem hoje, na minha visão, uma tendência das novas áreas da computação a serem áreas que dependem muito de álgebra linear e de estatística. Então hoje a gente vai ter a palestra do Flávio, até falando sobre estatística mais tarde, mas a minha intenção hoje vai ser falar um pouquinho sobre álgebra linear, falar um pouquinho sobre algumas aplicações que eu acho que são fundamentais e que eu acho que todo mundo tenha um pouco de acesso a elas em algum momento, ou na graduação ou no mestrado, e que eu acho que faz sentido a gente destacar como nessas aplicações a álgebra linear aparece, tá certo? Então, esse é mais ou menos o que eu vou falar hoje na apresentação, falar rapidamente o que é a álgebra linear, em 2 slides. Então eu vou dizer, do ponto de vista matemático, quais são os conceitos relevantes de álgebra linear. E aí eu vou falar um pouco sobre programação linear, sobre cadeias de Markov, muito rapidamente sobre aprendizado de máquina e, como eu disse, minhas aplicações favoritas em grafos, que é mais ou menos a minha área de pesquisa, tá certo? Então, qual que é a palavra álgebra linear? Bem, é álgebra e é linear. O que é que significa ser linear? Significa que a gente está olhando para equações desse tipo, onde cada variável ela só interfere na equação por meio de um coeficiente que multiplica constante. Então as variáveis elas não se multiplicam entre si. Então isso aqui é um exemplo de uma equação que não é linear, tanto porque, por exemplo, a variável x ela está ao quadrado ou a variável y ela está multiplicando. Então esse é o tipo de equação linear, isso é o significado da palavra linear. Tá certo? E aí, quando a gente tem variáveis, equações lineares, a gente consegue traduzir equações desse tipo na forma vetorial. É uma forma bastante útil para a gente condensar informação, é uma forma útil para armazenar informação, é uma forma útil também para manipular essas variáveis. Então, todo mundo aqui certamente já viu esse tipo de equação antes, beleza? Então, coisas desse tipo a gente chama de vetores. Vetores, na primeira vista, são listas de números. Em matemática pura, eles têm um significado um pouco mais sofisticado que esse, mas para o nosso propósito, basta imaginar vetores como listas de números, que você pode fazer coisas como somar e multiplicar, que é o que eu estou fazendo aqui. A gente também tem coisas que se chamam funções lineares. Basicamente, funções lineares são funções que mandam variáveis em, digamos assim, expressões, e essas expressões precisam ser lineares. E no caso, como a gente está falando aqui em geral, a gente pode ter, por exemplo, 4 variáveis sendo mandadas em 3 expressões diferentes. Isso aqui é uma função absolutamente válida. É uma função linear porque cada componente é linear. E quando a gente fala de funções lineares, automaticamente vem o conceito de matrizes, que é a maneira, digamos, vetorial de expressar o significado de uma função linear. Então, isso daqui a gente consegue traduzir como uma multiplicação de uma matriz por um vetor. Então, isso daqui é basicamente a introdução conceitual de álgebra linear, o que é relevante saber. Claro, todo mundo aqui já viu isso, eu estou só relembrando. Mas aí a coisa começa a ficar interessante, porque a álgebra linear não é só uma maneira de condensar informação, mas é uma maneira de olhar para coisas desse tipo e extrair informações de uma maneira eficiente.
né? Então aqui entram, por exemplo, duas coisas importantíssimas a respeito de matriz: o determinante. O determinante é bem, você olha para uma matriz quadrada, você multiplica esses números aqui de uma maneira bastante curiosa e você calcula um número que você chama de determinante. Todo mundo aqui já calculou o determinante de uma matriz 3×3, mas o que é relevante lembrar a respeito do determinante é que esse cálculo é um cálculo eficiente do ponto de vista computacional, você consegue fazer ele eficientemente, mesmo para uma matriz grande, mas isso daqui diz muitas informações sobre a matriz. Por exemplo, o fato desse determinante ser zero significa que existe uma combinação linear das colunas ou das linhas dessa matriz que é igual a zero. Isso é uma coisa que a princípio não é fácil de enxergar. Você imagina uma matriz agora, em vez de ser 3×3, 10.000 por 10.000, que tem uma combinação das linhas que seja igual a zero. Não é fácil achar aquilo, mas se você calcula o determinante, você sabe que ela existe. Então, esse é o tipo de poder que a álgebra linear dá. Você consegue calcular eficientemente informações que a princípio são difíceis de enxergar, né, de coisas como matriz. E claro, autovalores e autovetores, né, que, bem, no primeiro curso, às vezes até no segundo curso, a gente só aprende a calcular, mas eles têm um significado geométrico, eles têm um significado conceitual. Eu espero que, numa das aplicações que eu vou falar aqui hoje, que é sobre cadeias de Markov, fique claro, uma das maneiras de interpretar autovalores e autovetores é uma maneira, né, importante, mas só para relembrar o que é um autovalor e um autovetor. Bem, quando eu multiplico uma matriz por um vetor e o resultado é um múltiplo desse vetor, aí eu chamo esse vetor de autovetor e esse número que eu multipliquei de autovalor. Então aqui o autovalor é 4, eu tenho um autovetor que é 1, 3, só para relembrar todo mundo. Então, essas perguntas aqui são, na verdade, as perguntas que se fazem em geral quando a pessoa quer estudar álgebra linear do ponto de vista teórico, né? Então, um matemático puro está estudando álgebra linear, ele vai olhar para isso aqui que eu falei e ele vai fazer esse tipo de pergunta. Será que todas as matrizes têm autovetores? Né? Será, o que é que você pode ser se não tem, né? Todas as matrizes têm pelo menos um autovetor, mas nem todas as matrizes têm autovetores suficientes. Então, o que é que você pode falar em geral? Como é que você calcula autovetor, autovalor de uma matriz? Isso aqui já pode ser uma pergunta, inclusive, que seja interesse em ciência e computação. Como calcular eficientemente todos os autovalores e autovetores de uma matriz? Né? Quem fez o curso aqui de análise, o curso de análise numérica, muito obrigado, estudou um pouco sobre isso, estudou também sobre decomposições, como pegar uma matriz e reescrever ela no formato canônico que seja útil para um determinado problema. E claro, uma das áreas de pesquisa mais ativa em álgebra linear é estudar matrizes que possuem estruturas especiais, por exemplo, uma matriz que é simétrica, o que mais você pode falar a respeito dela? Uma matriz que, sei lá, alguma potência dela é igual a zero, o que é que você pode falar a respeito dela? Então, essas são perguntas que são de interesse do ponto de vista matemático e também um pouco do ponto de vista computacional para a álgebra linear, mas não toca muito nas aplicações, que é o tópico da nossa palestra hoje. Então, minha primeira aplicação favorita é programação linear. Quem fez o curso de pesquisa operacional já viu um pouco sobre isso, mas para mim seria um tópico muito interessante para falar, provavelmente já no primeiro curso de álgebra linear, como a gente consegue pegar todo esse ferramental matemático e usar ele para resolver problemas práticos e relevantes para a indústria também. Existe gente hoje que ganha dinheiro vendendo algoritmos para resolver programação linear, né? E esses são problemas que se tornam cada vez mais relevantes num mundo que onde a logística das coisas ganha uma dimensão enorme. Por exemplo, a Amazon tem um centro de pesquisa inteiro dedicado a resolver problemas desse tipo, porque a Amazon recebe milhares de navios por dia numa costa e precisa transportar produtos de um lado a outro num país com 300 milhões de habitantes. Então, claro, existem algoritmos que já são prontos para resolver esse tipo de coisa, mas qualquer melhora, por menor que seja, 1% que você consiga melhorar em eficiência, significa muito. Então, essa é uma área de pesquisa muito ativa. O que é uma programação linear? Imagine, por exemplo, que a gente tem uma indústria que produz produtos A e B, e para produzir esses produtos ela usa matérias-primas X e Y. Para cada unidade de um produto A, ela usa, aí você tem uma função que aqui é o motivo pelo qual eu estou chamando de programação linear, essa é uma função linear.
Não necessariamente é o caso, mas nesse exemplo, para chamar de programação linear, a gente assume que é, e isso acaba modelando muitos problemas da vida prática. Para cada unidade de B usa uma outra expressão, que depende dessas matérias-primas. Essas matérias-primas, obviamente, elas possuem custos e elas têm um estoque limitado, essa indústria não tem acesso ao quanto ela quiser de cada uma delas. A e B, a indústria vende por algum preço, e aí você tem um lucro, que em geral também é uma função linear, tantas unidades de A valem tanto, aí você subtrai o custo da matéria-prima, e aí como maximizar o lucro? Né? Então essa é a pergunta que define o motivo pelo qual eu estou chamando de programação linear, linear porque essas funções são lineares, programação porque tem um problema de otimização aqui. Né? Então você tem um problema, várias variáveis que tem restrições e você quer achar a solução que maximiza uma função linear. Eu não vou resolver esse problema aqui, mas eu vou colocar um problema um pouco mais simples e a gente vai resolver ele junto. Tá? Então imagina que a situação seja essa, x e y números positivos, satisfazendo essas duas inequações, tais que x mais y seja o maior possível. E aí você começa a notar que não é uma coisa tão simples assim, porque você tem duas restrições que, bem, aqui eu acabei escolhendo uma coisa muito simétrica, mas você tem duas restrições, cada uma das restrições do papel de x e y é levemente diferente. Se aqui fosse 3x mais 3y menor ou igual que 6, seria bem fácil. E você quer encontrar um valor máximo. Então, aqui começa a entrar um pouco de geometria analítica e álgebra linear. O que é que essas equações aqui, essas inequações representam? Bem, eu estou querendo x e y positivos. Então, aqui x positivo, y positivo. Cada uma, se eu tivesse isso aqui fosse em igualdade, isso aqui seriam retas. Eu desenho todas as duas aqui. Como são desigualdades, basicamente eu estou olhando dentro dessa região. E um problema de programação linear é achar aqui dentro um ponto. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, bem, pode ser vários porque eu estou tremendo, que maximiza essa função. Beleza? E aí você pode, por exemplo, resolver esse problema pesquisando, né? Fazendo vários testes. Aqui tem infinitos pontos, então você não vai conseguir simplesmente testar todos eles. Mas você pode, obviamente, fazer testar aqui, testa, sei lá, em vários lugares. Aqui, por exemplo, nesse vértice aqui, x mais y é igual a 2. Nesse daqui, x mais y é igual a 2,4. E você pode continuar pesquisando aqui. Mas como é que a gente pode fazer isso de maneira mais eficiente? Por que eu quero fazer de maneira mais eficiente? Porque, obviamente, eu poderia ter aqui muito mais variáveis e equações. Então, eu preciso desenvolver uma intuição melhor sobre isso. Aqui é o mesmo desenho daquela região, só que eu coloquei aqui com uma certa perspectiva tridimensional. Tá? E aqui eu coloquei sobre, então imagine que aqui é o eixo x, o eixo y, tá certo? Tá deitado, aquela região que estava aqui antes. E aqui sobre essa região, eu coloquei um plano, né? Que é o plano onde a variável z é igual a x mais y. Tá? Então eu coloquei sobre essa região, é como se eu tivesse colocado aqui o valor que x mais y obtém nesse ponto para cima. Né? Então é esse plano. Então basicamente eu estou olhando aqui agora dentro dessa região, que é a região desse plano, cuja sombra é isso daqui, o ponto mais alto. E aí é fácil você se convencer que o ponto mais alto é exatamente aquele vértice lá, cujo valor é 2,4. Né? Então essa é a intuição geométrica por trás de um problema de programação linear. Você tem uma região delimitada por retas e sobre essa região você coloca um plano e você está procurando o ponto mais alto nesse plano. Funciona muito bem se a gente tem duas variáveis, porque aí a nossa região é a região que é num plano, e aí quando a gente coloca uma coisa por cima, a gente está em 3 dimensões ainda e está tudo bem. O problema é que isso aqui pode ser um problema relevante para a indústria e você pode ter 10.000 variáveis, 10.000 restrições. E eu não conheço ninguém que consiga visualizar uma região com 10.000 dimensões. Então, para aí é que entra o poder da álgebra linear. A gente quer ensinar um computador a ter essa intuição, mas um computador ele não enxerga as coisas. Bem, está aqui a solução final. Um computador ele não enxerga a geometria. Um computador, você coloca um algoritmo e ele resolve. Então você precisa generalizar essa intuição geométrica
para uma manipulação algébrica. E isso é basicamente a definição, sei lá, conceitual de álgebra linear. Você escreve o problema com equações, você altera as equações como se estivesse passeando dentro daquela região onde os pontos são factíveis e satisfazem equações, e alterar equações em álgebra linear se traduz por multiplicar matrizes, e aí você eventualmente encontra o ótimo. Então isso aqui resume basicamente o que é resolver uma programação linear. Vamos falar de outra aplicação de álgebra linear, essa se tornando, né, ela, cadeias de Markov. Markov viveu aí no começo do século XX, e eu tenho certeza que Markov jamais sonhou que cadeias de Markov se tornariam tão relevantes na computação hoje em dia, né, e no nosso mundo. Cadeias de Markov são maneiras de você representar fenômenos probabilísticos que satisfazem uma propriedade muito especial. Então, a cadeia de Markov é um modelo estocástico bem quer dizer probabilístico, digamos assim, que descreve uma sequência de eventos onde a probabilidade de cada evento depende unicamente do estado do evento anterior. Então, basicamente, né, eu tenho um sistema que se comporta probabilístico e digamos que eu esteja observando ele a tempos discretos, então, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E aí, o que vai acontecer no 5º segundo depende apenas de as propriedades iniciais e do que estava no 4º segundo. E aí, o que vai acontecer no 6º? Alô? No 6º segundo depende única e exclusivamente do que aconteceu no 5º segundo. Então, está aqui uma maneira de você representar esse tipo de coisa. Eu tenho aqui um estado do sistema, ele pode estar no estado A, no estado B ou no estado C, e a cada evolução, se ele está no A, com probabilidade 0,3 ele continua no A, com probabilidade 0,5 ele muda para B, com probabilidade 0,2 ele muda para C, né? E cada um deles satisfazendo aqui os números que eu coloquei. Tá? Então, isso a gente pode representar como uma matriz, né? Onde essa coluna, ela representa... Essa matriz está errada. A matriz certa vai aparecer aqui. Está certo, muito bem. Onde a primeira coluna representa as probabilidades relacionadas ao A, a segunda coluna as probabilidades relacionadas ao B, a terceira coluna as probabilidades relacionadas ao C. Esse vetor 1, 0, 0 significa que o sistema está no estado A num determinado momento. Se eu pego essa matriz e multiplico por esse vetor, eu tenho as probabilidades que no próximo evento o sistema esteja em cada um dos estados. Por exemplo, se ele está no A garantidamente e se há uma evolução, então com probabilidade 0,3 ele permanece no A, com probabilidade 0,5 ele passa para o B, com probabilidade 0,2 ele passa para o C. É exatamente a tradução dessa figura em termos de matrizes. Mas por que eu quero fazer isso? Eu vou mostrar para vocês uma aplicação muito simples de alto vetor e alto valor que nos permite dizer algo muito relevante a respeito desse sistema. Imagina que ele estava no A, houve uma evolução. Eu não sei mais o que aconteceu, agora é probabilístico. Mas imagina que houve uma nova evolução a partir daí. A gente pode acumular as probabilidades e se a gente multiplicar essa mesma matriz por esse vetor de probabilidades, a gente passa a ter um novo vetor de probabilidades que diz para a gente que se o sistema começou no A, depois de 2 passos, onde é que ele vai estar? E você pode fazer isso de novo. Então, isso daqui são as probabilidades que depois de 3 passos, o sistema esteja no A, no B ou no C. Note que ele está aqui começando a parecer que concentra no B, e não é muito difícil você acreditar nisso, porque com a boa probabilidade do A ele passa para o B, e o B ele tem um valor um pouco maior do que os outros para ficar nele. Então, quando chega no B, tende a meio que ficar lá, ele pode até passar para o C, mas do C ele sempre volta para o B, ele tem uma probabilidade maior de voltar para o B, então o B acaba concentrando, e você tem aqui A e B meio disputando para ver quem quer o segundo lugar. Isso aqui é 3 passos depois de você começar no A. Isso aqui é 4 passos depois. Mas o que eu acho mais interessante a respeito desses números é que apesar de eu ter começado garantidamente no A, no segundo, no terceiro e no 4º passo, não parece que está mudando muito. E eu começo a olhar para isso aqui e acreditar que não importa mais quanto mais eu ande,
vai ser sempre mais ou menos 27% no A, 47% no B e 24% no C. Aí você, pô, mas isso é porque você começou no A, talvez se você começar no B seja diferente. Aí vamos lá, a gente começa no B agora. Segundo passo, terceiro passo, que na verdade 10 passos. Né? Eu multiplico a matriz, eleva a 10ª potência, é começar no B e andar 10 vezes. E novamente os mesmos números. Você fala, mas como é que está, por que isso está acontecendo? E aí a resposta que quem vai dar para a gente é exatamente um exame dos autovalores dessa matriz. Então essa era a matriz original? Não era a matriz original era essa. Bem, tudo bem. Imagino que ela está transposta aqui. Ela tem 3 autovalores, 1, menos 0,16 e 0,6. Se eu elevar a 10ª potência, aí talvez você se lembre de algum curso de álgebra linear que você fez que dizia autovalores são ótimos para levar a potência de uma matriz. Está aqui uma aplicação. Se eu elevo essa matriz a 10ª potência, eu estou elevando cada autovalor desse a 10ª potência. 1 elevado a 10 é 10, mas 0,16 ou 0,06 elevado a 10 é 0, praticamente, do ponto de vista prático. Significa que uma 10ª potência dessa matriz, ela tem um autovalor 1 e os outros autovalores são um 0, basicamente. Isso diz muito sobre a matriz, diz basicamente que a única coisa que importa nessa matriz é o autovetor associado ao autovalor 1. Aí você calcula esse autovetor. E que autovetor é esse? É exatamente aquelas probabilidades que estavam aparecendo. Isso aqui, do ponto de vista teórico da cadeia de Markov, isso aqui é chamada de distribuição estacionária. É para onde o sistema converge, não importa de onde você comece. De fato, se você calcular a 10ª potência dessa matriz, ela é isso daqui, 3 colunas iguais. Se você começa no A, se você começa no B, começa no C, ou se você começa em qualquer distribuição de probabilidades de A, B ou C, no fundo, você vai ser sempre esse vetor, que vai dizer para você o que é que vai acontecer. Isso é a 10ª potência. Obviamente, se esse aqui é um cálculo aproximado, esses números aqui eu parei, eles acho que eram decimais infinitos, mas isso daqui é a distribuição estacionária que diz para você onde o sistema vai estar. Então, isso é uma aplicação óbvia de álgebra linear. Aí você se pergunta, mas é porque você escolheu essa cadeia de Markov aqui específica. Se você tivesse escolhido outra, talvez isso aqui não acontecesse. Talvez 1 não fosse alto valor. Como é que você sabe que 1 é alto valor? Bem, essa era a matriz original, essa é a matriz transposta. Lembre-se, em cada vértice tinha uma distribuição de probabilidade, significa que a soma das linhas aqui é igual a 1. Então, se eu multiplicar a matriz transposta da matriz original pelo vetor todos uns, vai ser esse mais esse mais esse é 1, aparece aqui. Esse mais esse é 1, aparece aqui, esse mais esse é 1, aparece ali embaixo. Significa que o vetor, que é 1 em todas as entradas, é sempre um autovetor com alto valor 1 da transposta da sua matriz original. E aí você tem uma aplicação de um teorema que você estudou no primeiro curso de álgebra linear que você nunca soube para que se via, mas que aqui está a aplicação. Toda matriz tem os mesmos autovalores da sua transposta. E aí você sabe que qualquer cadeia, porque para mim não é óbvio olhar para cá e dizer que essa matriz tem um alto valor 1. Eu não consigo calcular esse alto valor, alto vetor fácil aqui. Não parece óbvio para mim. Se fossem umas probabilidades bem complicadas, seria você calcularia no seu computador, de repente dava 0,999. Mas aí se você eleva 0,999 a centésima potência, o resultado é 0. Aí você fica, será que aquilo era 0,999 ou 1? Está aqui uma maneira de você ter certeza que 1 é sempre um alto valor de uma cadeia de Markov. Mais uma aplicação agora, eu vou falar rapidamente sobre o que é que como que a álgebra linear pode ser útil para uma das coisas que fazem aprendizado de máquina. Na verdade, isso vai ser mais só um gosto, na verdade. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu quero me concentrar um pouco mais aqui nessa última parte. Mas um dos problemas que aparecem em aprendizado de máquina hoje é o plano de classificação. Então, por exemplo, imagine que você tenha 2 parâmetros, cada evento seja determinado por 2 parâmetros, que possivelmente se correlacionam e que determinam um valor, digamos azul ou vermelho. Tá? Vai ter um exemplo já no próximo slide. Um problema básico em aprendizado de máquina é ensinar um algoritmo a classificar novas entradas XY, como azul ou como vermelho, baseado na observação de casos anteriores. Então você tem uma biblioteca que você deixa o seu algoritmo estudar ela, ele aprende que
ou ele vai lá e vê que se o ponto é x igual a 1, y igual a 2, ele é vermelho, se ele é x igual a y, ele é azul, e ele tem lá um conjunto de valores, e aí você deixa agora aquele algoritmo funcionando, e você tem uma nova entrada, que é um novo evento x e y, e ele vai chutar se aquilo é azul ou vermelho. Você quer que ele faça isso com boa chance. Por exemplo, uma das maneiras, né, uma das situações práticas mais comuns que isso acontece é um sistema de recomendação num site. Né, você entra num site, ele vai colocar para, né, sei lá, vender produtos para você. Você entra num site, ele quer colocar lá na frente um produto para você que ele acha que você vai querer comprar. Aí para isso ele está estudando várias variáveis, por exemplo, a sua... Né, o Google sabe tudo sobre você, então sua idade, o seu gênero, a sua localização geográfica, o que você está com vontade de comer naquele momento. Aí ele coloca tudo lá e aí ele tem uma biblioteca que ele já estudou e aí ele sabe que pessoas que satisfazem essa propriedade têm maior chance de quererem isso. E aí ele coloca lá para você. Então nesse modelo simples a gente tem só 2 parâmetros, a gente tem só 2 possibilidades, azul ou vermelho. Então imagina que isso daqui representa o que ele já sabia que tinha acontecido. Né? Então o eixo Y, aqui foi vermelho, 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 azul, azul, azul. E aí a gente tem um novo evento que aparece aqui em cima. E aí o nosso algoritmo agora quer saber se isso é azul ou vermelho. Né? Então, por exemplo, o algoritmo podia olhar que azul estava aqui, vermelho estava aqui, passa uma reta separando os dois, e aí o nosso novo evento caiu na parte vermelha. Mas existe mais de uma reta que ele pode passar. Por exemplo, podia ter sido essa reta que ele podia ter passado, e aí o nosso novo evento caiu na parte azul. Não é nada disso também que precisa ser uma reta, podia ter sido uma curva. E aí o nosso novo evento caiu bem no meio. Então, um problema em aprendizado de máquina é como fazer essa separação da melhor maneira possível. Então, nesse exemplo que eu vou mostrar aqui agora no próximo slide, eu vou supor que essa separação é uma reta e a gente vai pensar como escolher a melhor reta. Então, uma maneira natural de pensar isso é o seguinte: você coloca uma reta separando os 2 conjuntos e você mede a distância dessa reta para o ponto mais próximo de cada conjunto, criando uma faixa. Se a reta tem essa direção, está aqui a faixa. Se a reta tem essa direção, está aqui a faixa. Se a reta tem essa direção, você tem a faixa. E aí o seu problema agora passa a ser qual que é a reta que dá a faixa mais larga. É uma maneira bem razoável de você separar pontos em 2 conjuntos. E aí, no caso, obviamente, a solução é essa, e o meu ponto branco acaba caindo no lado vermelho. Note que isso pode ser, em certo sentido, contrário à intuição, porque esse ponto branco estava mais próximo de um ponto azul do que de um ponto vermelho. Mas se eu separo de uma maneira mais larga possível, eu sou levado a crer que esse ponto branco está no lado vermelho da separação. Claro que isso gera muitos problemas. Esse tipo de estratégia ela não vai funcionar sempre, principalmente, veja que aqui agora se eu fosse criar uma nova faixa separando vermelho de azul, a faixa ia ser bem estreitinha, ela ia ter que passar aqui e para cá. Ia ser uma faixa bem estreitinha. Se você estivesse alimentando isso aqui aleatoriamente, talvez você nem conseguisse mais encontrar faixas, talvez você precisasse voltar a colocar curvas aqui no meio. Mas por que isso aqui tem a ver com álgebra linear? Porque isso daqui, imagine que você tivesse... Aqui qual que é? A gente está procurando uma reta que separa 2 conjuntos e que maximiza a distância para cada um deles. Se eu tivesse lá, em vez de 2 parâmetros, eu tivesse 15 parâmetros, na verdade ele está procurando um hiperplano de 14 dimensões que separa aqueles 2 conjuntos de pontos. E a única maneira que você tem de mandar o seu computador lidar com esse tipo de coisa é utilizando o ferramental de álgebra linear que você conhece. Aqui, por exemplo, eu estou calculando a distância de uma reta para um ponto. Ou eu estou calculando a distância de um hiperplano para um ponto, em muitas dimensões. E se você quiser ser sofisticado, aqui você vai estar colocando, isso daqui não vai ser exatamente uma função linear, mas você também vai estar calculando distância. Para calcular a distância, você precisa olhar para a reta tangente que passa aqui e calcular a distância dessa reta tangente para esse ponto e assim sucessivamente. Tá? Então, isso aqui é mais uma aplicação de álgebra linear, talvez com um pouco de otimização também. Grafos. Então, o Vinícius vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre grafos.
Mas só para deixar o trabalho dele mais fácil, eu vou mostrar o que é um grafo para todo mundo, quem não tiver visto, não conhecer ainda. Um grafo, conjunto de pontos num plano ligados por arestas, tá certo? Não é importante que esse ponto esteja nessa posição, eu podia mover ele aqui para cima, a única coisa importante é saber quais pontos estão conectados a quais pontos. Essas arestas também elas podem ser curvas, elas podem ser cruzadas, não tem nenhum problema. A única coisa relevante aqui é quais pontos são ligados a quais pontos. Isso, obviamente, modela uma infinitude de situações no mundo real. Tá? Uma das maneiras que o seu computador tem de entender um grafo é através de uma matriz. Então, isso aqui é o que se chama matriz de adjacência de um grafo. Cada linha e cada coluna é um ponto. Eu coloco 0 se eles são adjacentes, 0 se eles não são adjacentes e 1 se eles são adjacentes. Por exemplo, 2 e 4 são vizinhos, então na segunda linha e quarta coluna eu tenho 1. Assim como na quarta linha e na segunda coluna eu também tenho 1. Então essa é uma matriz simétrica, ela tem um pouco de redundância de informação, mas a gente vai ver que essa redundância acaba sendo muito útil para certas aplicações em grafos. Se eu coloco um sinal negativo nessa matriz e adiciono ela a uma matriz diagonal, em que cada entrada da diagonal diz para você quantos vizinhos cada ponto tem, isso daqui se chama matriz laplaciana do grafo. Não é matriz de adjacência, eu tenho certeza que todo mundo fez estrutura de dados em algum momento viu, talvez não tivesse bem lembrado agora, mas matriz laplaciana já é uma coisa, um gostinho um pouco mais combinatório, um pouco mais profunda, que em geral não é a maneira mais eficiente de registrar, né, um grafo no computador do ponto de vista de estrutura de dados, mas que diz muitas informações importantes a respeito do grafo, que a gente vai ver já já. Então, de novo, cada entrada diagonal é o número de vizinhos, então o primeiro e o terceiro vértice tem 2 vizinhos. Nossa, tá errado. Troca 3 e 4, eu acho. Bota um 2 aqui, talvez. É isso, bota um 2 aqui e um 3 aqui embaixo. Muito bem. 2, 3, 2, 3. E aí, das entradas fora da diagonal, você tem menos a matriz de adjacência. Então, uma aplicação muito curiosa de álgebra linear, descoberta no século XIX, veja só, é essa. E talvez essa seja um pouco mais difícil eu convencer vocês, tem uma boa aplicabilidade ao mundo prático, mas não deixa de ser interessante para mostrar como digamos assim, a combinatória desses pontos se associa a uma coisa que a princípio você não esperaria. Vou fazer uma pergunta, sei lá, puramente curiosidade. Quantas árvores eu consigo construir nesse grafo removendo arestas? Né? Então, uma árvore não pode ter um triângulo como esse daqui. Digamos que eu venha, remova esse daqui e remova essa vertical, eu tenho essa árvore. Eu posso fazer isso dessas maneiras. Eu também posso deixar a vertical e remover 2 das outras. Posso remover as paralelas ou posso remover as vizinhas. Eu tenho aqui 8 maneiras diferentes de construir uma árvore removendo arestas desse grafo. E a minha pergunta é, quantas maneiras? Aqui eu achei 8, aqui está bem claro, mas se o grafo fosse assim, eu acho que já seria um pouco infactível a gente começar a fazer aqui uma análise caso a caso, remover arestas, porque ia ser muito fácil esquecer uma possibilidade ou outra. E aqui já parece que esse é um problema muito difícil. Parece que isso daqui tem cara daqueles problemas NP completo, ou exponencial, sei lá. Mas não é. Não é porque esse teorema do século XIX diz pra gente que se você remover uma linha e uma coluna da matriz laplaciana e calcular o determinante do que sobra, o resultado é o número de árvores que você consegue construir. E um determinante a gente calcula em tempo, sei lá, n ao cubo, se você quiser ser preguiçoso. Tá? Então, nesse gráfico daqui, bastava eu construir a matriz laplaciana, remover uma linha e uma coluna, calcular o determinante. Ia ser um número grande, mas ia ser exatamente o número de maneiras que eu tenho de construir árvores removendo arestas desse grafo. Então, esse é um exemplo curioso, digamos assim, da aplicabilidade de álgebra, como a álgebra linear pode dar informações a respeito da combinatória
das estruturas, né? Vou falar aqui agora talvez de um outro exemplo, esse com um pouco mais de aplicabilidade. Vamos olhar para esse gráfico. E aqui eu listei o autovetor bem normalizado associado ao menor autovalor, diferente de zero, da matriz laplaciana desse grafo. Né? E aqui o título do slide já está dando uma dica que esse autovetor vai conter informações a respeito dos clusters desse grafo, ou dos vértices que formam conjuntos próximos. Pense que você, olhando para esse grafo, você consegue dizer para mim quais são os vértices que estão mais próximos e que formam conjuntos que parecem se agrupar. Mas isso é porque, eu desenhei esse grafo de uma maneira conveniente. 2, porque você está olhando, o ser humano é muito bom em reconhecer conjuntos. Mas um computador, ele não olha para isso daqui. Ele recebe uma matriz. Então, como é que a gente faz o computador olhar e essa matriz não tem desenho, não tem nada? Como é que a gente faz o computador olhar para isso daqui? Olha para esse autovetor. As entradas correspondentes a 1 e 2 são bem pequenas em valor absoluto, estão bem perto de zero. 1 e 2 estão aqui no meio, e apesar, por exemplo, se eu falasse para você, 1 tem 5 vizinhos, 3, 4, 8, 7 e 2. Se eu fosse particionar esse grafo em clusters, será que... Quem será que seria um vértice? Com certeza estaria no mesmo cluster do 1. O 2. O 2 está aqui, a entrada bem perto de zero. Aí olha para essas outras entradas aqui, 0,69, 0,692, 0,7, 0,7. Isso aqui são vértices 3, 4, 5 e 6. Olha aqui, 3, 4, 5 e 6. Aqui agora negativo, menos 0,7, menos 0,7, menos 0,67, menos 0,7. Isso aqui é 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Aí você diz, mas 11 e 12 também está perto, mas não é como 7, 8, 9, 10. De fato, é negativo, é um pouquinho maior, menos 0,9, menos 0,9. E você também tem aqui 13, 14, 0,9 e 1. Se você quisesse particionar esse grafo aqui em 3, você ia fazer os que estão perto de 0, os que estão perto de 1 e os que estão perto de menos 1. Se você quisesse particionar esse grafo aqui em 5, você vai fazer os que estão bem perto de 1, os que estão perto de 0,7, os que estão perto de 0, os que estão perto de menos 0,7, os que estão perto de menos 1. Você basicamente está olhando para conjuntos de valores nesse autovetor e procurando grupos cuja variância seja pequena. E aí você pode escolher exatamente em quantos você quer particionar. Como é que isso daqui pode ser útil para algo prático, para algo que está lá no seu Photoshop? Imagina que eu tenho aqui uma imagem, né? Essa aqui é uma foto da Torre Eiffel. Aí eu separei aqui, na verdade quem separou foi um aluno meu de iniciação científica que fez isso para mim. Separei aqui nesse quadrinho uma parte da foto. Aí eu tenho aqui um pixel marrom, um pixel azul, coloquei minhas cores em RGB, calculei a similaridade dessas cores, basicamente fazendo a raiz quadrada da diferença, 255, que é o máximo que poderia ser essa diferença, menos aqui esse valor absoluto, né, para o vermelho, o magenta e o amarelo. Calculei, somei, né, ele somou, né, o valor ao quadrado dessa diferença, colocou a raiz quadrada, e isso daqui diz mais ou menos quão próximo esse pixel está desse pixel. Aí eu monto um grafo. Cada pixel é um vértice. E entre dois vértices, eu coloco, entre dois vértices que sejam vizinhos, eu coloco uma aresta, mas eu coloco um peso. E o peso vai ser exatamente essa similaridade. Quão próximo essas cores são. Claramente essa cor é bem diferente dessa, mas se fosse daqui para cá, seriam cores bem próximas. Eu monto esse grafo com pixels vizinhos, coloco pesos nas arestas, olho para o segundo autovetor da matriz laplaciana, encontro clusters nesse grafo, ou seja, agora não é só qual vértice está conectado a qual, mas quais conjuntos de vértices estão conectados com mais força entre si.
Como que eu encontro clusters? Exatamente como a gente observou naquele exemplo, minimizando variância. E se, por exemplo, nessa figura eu encontrar dois clusters, vai ser a torre e o fundo da imagem. Então, basicamente, calculando um autovetor da matriz laplaciana de um grafo, eu consigo fazer com que meu computador saiba o que é imagem e o que é plano de fundo. Isso aqui é chamado de segmentação de imagem. Então, está aqui um exemplo prático, talvez o mais prático da palestra de hoje, de como você pode utilizar álgebra linear para fazer algo útil. Então, isso foi o que eu falei hoje. Eu podia ter falado, obviamente, sobre muito mais. Então, álgebra linear, otimização eu coloquei aqui não linear, porque otimização linear foi o que a gente falou de programação linear. Mas mesmo quando as funções não são lineares, você faz simplificações na matemática e acaba recorrendo a métodos de álgebra linear para resolver problemas. Então, para problemas de otimização em geral, álgebra linear é o seu método favorito para começar a olhar para eles. Inteligência artificial, machine learning, que eu falei aqui um pouco, muito mais. Criptografia, teoria de jogos e economia, programação genética, imagens, compressão, segmentação, blurring, reconhecimento, crossfade, correção de perspectiva, enhancement, tudo isso você consegue modelar e o seu computador vai trabalhar nisso, calculando basicamente autovetores, autovalores ou aplicando transformações lineares, a maneira como você codificou sua imagem. Isso aqui é uma aplicação interessantíssima, Structure from Motion. Você coloca um drone para voar sobre um terreno e ele sai filmando aquilo ali e ele vai calculando a distância, as projeções, e à medida que aquilo ali vai mudando de ângulo na perspectiva, o drone determina se aquilo está alto ou está baixo. E aí ele faz uma topografia de um terreno inteiro apenas filmando e fazendo conta de projeção e distância. Computação quântica. Códigos corretores de erros, compressão de arquivos, fatoração de números inteiros. O problema está no centro aí, toda a segurança da criptografia. Não se conhece um algoritmo polinomial para fatorar inteiros, mas o melhor que existe hoje utiliza uma ideia muito simples de álgebra linear. Transformação rápida de Fourier para fazer todo tipo de operações em áudio e desenhos de grafos, que é aquilo que eu falei lá. Então isso basicamente talvez seja uma lista bem completa de muitas das coisas que a gente tem hoje na computação, onde a álgebra linear está no centro. Então, para vocês que fizeram um curso de álgebra linear, GAAL aqui no DCC, ou álgebra linear na sua universidade, minha recomendação para vocês é que tentem se lembrar de tudo aquilo que vocês viram. E se vocês puderem fazer um outro curso de álgebra linear, talvez com mais desejo e vontade de entender aquilo ali, isso pode ser muito útil para vocês. Tá certo? Muito obrigado. Perguntas, dúvidas, curiosidade? Só por curiosidade mesmo, eu estava mexendo com o IGL esse semestre por conta de computação gráfica. E lá a gente calculava uma matriz quadrática para determinar um objeto no plano 3D. Só que o professor nunca explicou como é que ela funcionava. Assim, Então, esse tipo de problema, em geral, acaba levando para discussões muito mais, digamos assim, filosóficas a respeito de como é que deveria funcionar a organização dos conteúdos dentro de uma grade curricular. E tem gente que acha que o curso de álgebra linear deveria ser junto com as aplicações, tem gente que acha que ele deveria ser separado como ele é hoje. Em geral, assim, o que talvez tenha acontecido é que o professor talvez não tivesse tempo, porque ele tinha que cobrir determinado sei lá, currículo lá no curso, e ele acreditou que todo mundo ia se lembrar do primeiro curso de álgebra linear e de como é que tudo funcionava.
minha sugestão sempre nesses casos é que, se você puder, claro, vá a fundo e pesquise você mesmo. E de repente você encontra aí até uma área interessante para pesquisar depois e melhorar talvez o algoritmo lá, sabe? Tudo bom? Você falou que o melhor algoritmo para fatoração de números inteiros, ele usa uma ideia muito simples da álgebra linear. Qual é essa ideia? Bem, autovalores, basicamente. Mais perguntas? Desculpa, só uma pergunta um pouco técnica. Na parte que você tinha um grafo e aí você queria separar ele em clusters, só não entendi muito bem como é que foi a normalização. Você dividiu pelo módulo do maior valor que tinha no autovetor? Basicamente, aquele vetor tem norma 1. Ah, sim, entendi. Obrigado. Ele levantou a mão lá atrás. Seu braço. Gabriel, talvez aqui no primeiro semestre, todos os cursos de engenharia de computação, inclusive, tem uma disciplina que chama de geometria analítica e álgebra linear, não é isso? Essa disciplina costuma ter um índice aliás, é meio parecido com a de cálculo 1 também, que é feito em paralelo. Então, um índice de desinteresse e, consequentemente, um índice de reprovação muito alto. E boa parte disso é por causa de desmotivação dos estudantes. Isso é comum na área das engenharias e também na computação, porque você tem muita disciplina que é preparatória, vamos dizer assim, que dá a base, e que como a gente não vê quem tem ainda nem maturidade, nem conhecimento suficiente para ver qual é a aplicação daquilo possível, aí acaba tornando desinteressante. Você acha que, eu acho que você vai responder positivamente, obviamente, então uma aula inicial, então você pega um exemplo simples, por exemplo, de aprendizado de máquina, né? É claro que você não vai poder entrar em detalhes do que é uma rede neural, multinível, não sei o que, mas olha, isso aqui é um gráfico que representa e tal, mas para esse desenho aqui virar uma coisa trabalhável, eu preciso transformar isso em números, tá? E aí as ferramentas que eu uso são álgebra linear. Um exemplo desse talvez motivasse as pessoas a assim, pô, eu vou estudar esse negócio porque eu posso precisar disso lá na frente, tá? E isso mudar completamente a postura do estudante em relação àquela disciplina, tá? Eu acho que falta muito disso aqui nos nossos cursos, tá? Evidentemente não somos nós que damos álgebra linear eu acho que isso geometria analítica, porque é uma disciplina de outro departamento, é o departamento de matemática. E existem exemplos, esse que eu citei é muito legal para a computação. Você pega uma área que está bombando, todo mundo sabe, inteligência artificial, aprendizado de máquina, deve ter muita gente entrando no ciência da computação falando, eu vou mexer com isso. Tá? Então, se a sua primeira aula de geometria analítica, aula de linear, te dá um exemplo que aquilo é importante, né? Desse negócio, e é agora. Eu concordo muito com isso. Eu acho que isso certamente faria um impacto muito grande, como você disse, mesmo uma aula só pode ser suficiente para o aluno olhar aquilo ali e acreditar, tá, beleza, pode até ser que daqui até o resto do semestre você vai fazer matemática aqui, mas isso pode me ser útil, com certeza. E você também falou o problema principal, que eu acho que é os professores que dão os cursos básicos em geral, não são os professores que vão fazer as aplicações, né? Então, o pessoal da matemática, claro, a álgebra linear é uma área belíssima da matemática. Eles devem achar interessantíssimo que uma matriz tem um alto valor. E aí, às vezes, é isso que ele usa como motivação, mas que não é o que o aluno está procurando. Outro problema é que são os mesmos professores dando aula para computação, química, matemática, engenharia, etc. Então, o cara pode chegar lá falando de aprendizado de máquina, mas o cara da química está lá. E eu com isso, né? Então, aí também tem que ter a turma, tem que ser uma aula para a turma, etc. Mas eu concordo plenamente. Eu acho que trazer pelo menos esses exemplos assim para os alunos nos cursos básicos são... Acabou você me dando uma ideia. Quem sabe os departamentos, os cursos do departamento de ciência de computação negociam com a matemática assim, me dá uma aula sua, tá? Eu vou lá mostrar para os alunos de ciência da computação que a aula que você
o assunto que você vai ensinar, o veterinário que você vai ganhar, vai ter alguma coisa no caso. Eu acho uma boa ideia. Aí vai lá como embaixador da... Eu acho uma boa ideia. Eu já estou com a aula pronta, posso ir lá agora, daqui a 2 semanas, se for uma boa ideia. Acho que a minha pergunta um pouco na linha da anterior. Eu ia perguntar se o programa de pós-graduação da licença tinha uma disciplina que ia, digamos assim, aprofundar todos os temas que você colocou, ou se eu, como aluno, ia ter que buscar uma disciplina de gráficos, uma disciplina de processamento de imagem, uma disciplina de processamento. Assim, então, da maneira como em geral currículos são organizados na universidade, cursos sempre são assim das áreas e não dos métodos. Então você não vai encontrar um curso que se chama Aplicações de Álgebra Linear, que vai falar sobre tudo isso, um pouquinho de cada coisa. Né? A maneira, né, como se organiza, o caminho que você teria que percorrer é fazer um curso avançado de Álgebra Linear, acreditando que aquilo pode ser útil para você, e aí fazer um curso da sua área específica e tentar naquele curso aplicar o que você aprendeu no outro. Hoje é assim que funciona. Infelizmente, né, o caminho contrário não costuma ser, né, padrão. Bom, vamos encerrar por causa do horário. Quem quiser pode conversar com o Gabriel mais tarde, ao longo da semana. O e-mail dele está aí. Na página também é fácil achar informações de contato dos professores. Então vamos agradecer ao Gabriel mais uma vez. Obrigado, gente.